Bom dia, queridos e queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal e no meu Instagram. Antes da gente começar o nosso devocional, hoje eu vou gravar a devocional aqui no livro de Timothy Keller, gravar a leitura bíblica semanal da próxima lição da EBD e vou gravar a leitura bíblica bianual no Evangelho de Mateus. Antes, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários se precisa de oração. Gostar muito de orar com você e por você. Vamos lá para a nossa devocional, a sabedoria de Deus. Um ano de devocionais diárias em Provérbios. 8 de janeiro. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Provérbios 1, 22. Vamos ler. Provérbios 1, 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Os zombadores. 3 tipos de tolos são mencionados neste versículo. Os zombadores, do hebraico lezim, provam que não é a capacidade mental, mas a atitude que determina se nos tornamos sábios ou tolos. Na raiz do caráter do zombador, há um orgulho que odeia submeter-se a alguém. Provérbios 21, 24. 21, 24. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Sua estratégia é desmascarar tudo, agindo de forma muito presunçosa como dono da verdade. E os zombadores, apesar de tolos, são vistos pela maioria como pessoas de grande conhecimento e altamente sofisticadas. Algumas coisas, é claro, merecem crítica e até mesmo sátira. Até Deus zomba, às vezes. Contudo, sentar-se na roda dos zombadores, Salmos 1, 1. Pegar aqui o livro de Salmos 1, 1. Salmos 1, 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem ressenta na roda dos zombadores. É fazer do cinismo e da zombaria uma reação habitual. A zombaria habitual endurece a pessoa e envenena os relacionamentos. Ver através de todas as coisas ao mesmo que não ver. Vemos uma era pós-moderna, que incentiva a desconstrução e na era da internet, que facilita o escárnio e a zombaria e dificulta o discurso racional. Portanto, devemos resistir à enorme pressão cultural para nos tornarmos zombadores. Compare esse comportamento com o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Não entrará em discussão nem gritará. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega até que faça triunfar a justiça. Mateus 12, 19 e 20. Mateus 12, 19 a 20. Mateus 12, 19 a 20. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caneço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a própria justiça. Quando você se sentiu tentado a revirar os olhos e desprezar alguém, em vez de se envolver com essa pessoa. Oração. Senhor, ajuda-me a evitar os atalhos do mundo para parecer sábio, o ar debochado, a piada interna, os suspiros e a falsa tristeza com a estupidez do mundo. Que eu não despreze ninguém e respeite a todos, mesmo que eu esteja corrigindo. Amém. Bom, daqui foi a devocional no livro de Timothy Keller. Agora que a gente vai lá para a leitura bíblica semanal da revista O Reino e o Monte. São 3 meses debruçados sobre o Sermão do Monte. Passar aqui.
Leitura bíblica de hoje, Lucas 16, 10 e 11. Lucas 16. Vou abrir aqui no Evangelho de Mateus. Lucas é o terceiro evangelho. Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem desconfiará as verdadeiras riquezas? Agora, e vai lá para a nossa leitura bíblica bianual no Evangelho de Mateus. Vou ver aqui, já está aberto aqui o WhatsApp. Vou ver aqui, deixa eu ver. Evangelho de Mateus, capítulos 15 e 16. Dê um like, curte esse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários pedir oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Então, alguns fariseus, mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer, respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, e não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem professou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando viram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixa-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. As coisas tornam o homem impuro, mas do comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus tirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. A grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram a seus pés. E ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenha compaixão desta multidão. Já faz 3 dias
que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os discípulos responderam: onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe nos comentários e pedir oração. Eu vou gostar muito de orar com você e por você. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Mas geração perversa e adúltera pede sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e retirou-se. Indo discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: esteja atento e tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês escolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas conhecendo dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus, da região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Bom, acabou aqui a nossa devocional de hoje no Timothy Keller, a leitura bianual no Evangelho de Mateus e a leitura diária da 2ª lição da revista. Qual o título da revista aqui? Deixa eu ver. Qual o título da revista? Eu esqueci. A 2ª lição da revista: O Reino e o Monte. Se a gente parte desse, mais um dia de vida, são nos 10.
Eu com a casa de dentista, eu tô conseguindo ver esse vídeo gravado aqui no Instagram e aqui no YouTube, que essa palavra é para gerar fruto em nossos corações, Senhor. Seja nos dando um dia na tua presença, Senhor, esteja falando conosco em todo o tempo, Senhor. Tu pede isso, nós, Jesus. Amém.